Meu nome é Rony Guaciriguará, sou do povo Maraguá, do Amazonas. A gente tem uma área indígena na região do Rio Abacaxi, Nova Olinda do Norte. Lá as aldeias se dividem por toda a área, onde são habitadas pelas famílias do nosso povo. Nossas atividades com cultura são mais da pesca. Nós, por tradição, somos pescadores. Nossas crianças, elas utilizam-se dos utensílios que vamos usar quando adultos, desde crianças mesmo, como forma de aprendizado, brincadeira. Só que cada utensílio ele não é fabricado pelas crianças. É uma tradição do povo que as crianças elas só passam a utilizar esse utensílio, no caso arco, flecha, a partir do momento em que o seu pai confecciona e entrega para eles. Porque o pai, antes de dar o presente, o brinquedo, ele ensina para que serve. Fala para a criança o que tem que fazer, como usar, para que não venham surgir problemas e como o pai tem que acompanhar como responsável daquela criança. Tudo que ela fizer com aquele instrumento, o pai será responsável. Como somos de tradição pescadora, né? Somos pescadores, as crianças elas começam a ter contato com o utensílio arco, flecha, camuri, a partir das brincadeiras, onde eles utilizam-se das mesmas sementes, como isca, elas brincam, mesmo não estando na água, utilizando folhas como peixe, e assim vão tentando imitar os adultos para que quando eles crescerem, né, eles passem a desempenhar aquela atividade como bons pescadores, observando e brincando. Muitas vezes os pais levam seus filhos para acompanhá-los. Na pesca eles não são elementos envolvidos direto, eles observam, vão observando e quando retornam para casa ali reúnem a turma e fazem aquelas brincadeiras que vai ajudá-los a entender o porquê e como ser um grande pescador. Outro tipo de brincadeira que a gente utiliza muito são as pinturas, né? A construção da história que nós fazemos. Hoje em dia, como aprendemos a escrever, muitos de nós somos considerados, as crianças até chamam que a gente é a caneta, porque quando nós ensinamos para eles que com que se escreve é caneta, eles passam a chamar a gente. Então eles começam a trabalhar de forma que, através do aprendizado da escrita, construir a história através do grafismo, sabendo mostrar para os adultos como é também construir a história do nosso povo na visão das crianças. Elas pintam, desenham, construindo as etapas da vida do homem como forma de aprendizado. Eles entendem que cada etapa da vida tem-se um tipo de responsabilidade e com o crescer não aumenta a independência. O nosso povo ele aprende que desde criança que com o passar dos anos, com a idade, nós não estamos criando independência do nosso pai, nós não estamos criando independência dos nossos avós, nós estamos sendo preparados para viver a vida de forma que somos responsáveis. Com o crescimento, com a idade, vem a responsabilidade, não independência, o que muitas vezes choca quando vamos para a cidade, que vemos que as pessoas buscam a crescer para ser independentes. Já nossas crianças não, elas vão se tornando adultas, aprendendo que elas têm que ser responsáveis, porque quando seu pai, utilizando-se da sua sabedoria, ele provém alimento, vestir para a sua família,
ele está passando para as crianças ali que, quando crescer, quem tem que cuidar tanto do seu pai como dos seus filhos é aquela criança. Então ele cresce aprendendo que, através dali das suas brincadeiras, né, como lidar com o dia a dia, como tratar bem as pessoas mais velhas, porque para nós não existe o psicólogo, não existe aquele profissional que tem na cidade que muitas vezes tenta coordenar a vida das pessoas, né? Para nós quem coordena é os nossos adultos. Então, a partir desde criança a gente começa a observar isso e vai aprendendo para que quando nós sejamos adultos nós possamos construir o mundo à nossa volta a partir do que aprendemos quando criança, quando fazemos como brincadeira. Então isso é uma coisa assim que a gente traz, né, no sangue, traz orgulho para nós, é manter a nossa história viva. E a nossa história viva nós aprendemos quando criança e brincando, porque quando um adulto conta a história das visagens, dá medo, muito medo. Quando o velho senta ali a partir das 6 da tarde para contar a história, primeiro ele conta uma história engraçada, né? O que alegra todos. Depois ele conta mais tarde as histórias de guerra, de aventura. E para finalizar aquela etapa de história, ele conta uma história de visagem, que causa medo. Mas o medo ali ele é tratado de forma de como você vencer os obstáculos, né? A história é uma brincadeira que traz o medo, mas não o medo para que você nunca queira estar sozinho. O medo diz que nós, né, devemos estar prontos para conviver com os obstáculos que tem na vida. E então as crianças elas brincam disso, elas falam dos espíritos, elas imitam os espíritos, sendo eles bons ou maus, mas de forma em que se passa a conviver para quando se for adulto ter claramente assim a visão do que é esses espíritos que nos rodeiam, né? A mãe da água, do mato, das árvores, dos bichos. E é a partir das brincadeiras que se aprende a lidar com isso para que quando seja um adulto ele não esteja despreparado. Assim a gente vai vivendo, né? Conduzindo a nossa sabedoria e as nossas histórias.